Acham que diga alguma coisa sobre o Natal? Não? Porquê? O programa pode não ir para o ano Natal, tem razão. Bem, aliás, de mim já transpira esta mensagem mística. Ok, vamos começar. Boa noite. Bom, quanto a convidados, tudo bem. Querem saber? Já consegui alguém que nos informe sobre o problema de 790 instrumentos que estão mal arrumados, creio eu, no Convento de Mafra. Já passaram pela Biblioteca Nacional e vieram do Conservatório. Mas só consegui quem me falasse sobre eles à terceira tentativa, não foi nada fácil. Ainda não consegui, sobre o assunto música e filmes, da qual há uma excelente publicação editada aqui há uns anos pela Cinemateca Portuguesa, que alguém viesse falar sobre esse assunto, sobre as relações música e filmes. A pessoa que eu escolhi, que era muito indicada, fiquei-me pela secretária simpática, mas não passei dela. Dificuldades, são pessoas difíceis, não é verdade? Já consegui combinar tudo com o Fernando Marques, que é um português que vive em França e que gravou agora um disco sobre cantigas de Gil Vicente. O autor das letras é o Gil Vicente. Ele vem cá, de propósito de Paris, comentar e, enfim, falar sobre este disco e sobre a sua obra. E, para acabar, escusado será repetir que Maria João Pires não vem a outras músicas, mas afirma a uma revista francesa, por exemplo, que não toca música portuguesa porque a história da música portuguesa, na história da música portuguesa, não existe música para piano. Os convidados para hoje são pessoas que eu conheço há muitos anos. José Luís Simões, estás bom? Bem, muito obrigado. José, como estás? Muito obrigado por teres vindo. E obrigado por me teres convidado. Diz-me lá, tu tocas guitarra e trombone. Toco guitarra e trombone. Vamos esquecer a guitarra. O trombone é de pistões ou de vara? De pistão. Qual é a diferença entre um trombone de pistões e um trombone de varas? A diferença é que o trombone de vara, em relação ao pistão, portanto, é um instrumento mais de cálculo. Quer dizer, temos que ir à procura das notas, não é? A palpar. A palpar, para depois darmos os respectivos harmónicos, etc. Não está definido como, por exemplo, no piano, não é? Sim, exatamente. O que acontece também com o trombone de pistão, não é? Nós temos também vários harmónicos com a mesma posição. Mas o de varas é mais de cálculo do que o de pistão. No de pistão as notas estão pré-fabricadas, não é? E no de varas não Quanto é é que tanto assim. custou esse trombone teu? E comprei aquele trombone há tantos anos, custou-me 7.000 escudos. 7.000 escudos? Agora custa 150 ou 200. 150. Também existe, sabes com certeza, ele é músico, não havia dele saber. Também existe trompete de varas. Trompete de varas. Nunca vi nenhuma, mas sei que existe. E soube que existe há poucos anos. Olha, tens aqui o parceiro. Há menos de 10 anos. Muito obrigado. É verdade. Fernando Pernas, muito obrigado por teres vindo. Serralves, Fundação de Serralves. Há quem diga, se calhar com uma malandrice pegada, não sei se vocês gostam ou não, que a Fundação de Serralves é a Gulbenkian do Porto. Há um certo fundamento nessa denominação, na medida em que Serralves representa para um mundo nortenho um papel, de certa maneira, comparável ao que a Fundação do Gulbenkian tem assumido em Lisboa. Para além disso, sucede que há entre as duas entidades, a Gulbenkian e Serralves, uma colaboração muito estreita, muito frequente e que me é extremamente agradável de noticiar. Serralves está instalado num prédio lindo, com jardins magníficos. Conta-me lá a história do prédio. Bom, vou procurar ser muito sintético, porque a história é longa, remonta aos anos 30, data em que vivia no Porto, um aristocrata dublê de milionário, conde de Vizela, homem extremamente cosmopolita, que habitava bastante, não só o Porto, evidentemente, como também Paris e Biarritz, e que resolveu construir nos passos de Serralves era uma quinta, não é? Uma residência de grande qualidade, luxuosa, evidentemente, mas perfeitamente adequada ao estilo de uma arquitetura moderna do seu tempo.
Para esse efeito, rodeou-se de um autêntico Estado-Maior do movimento Art Déco francês dos anos 30, em que se incluíram nomes como o arquiteto Ciclis, não, Mallet Stevens, em que se incluíram nomes de grandes criadores como Edgar Ruhlmann, e inclusivamente o próprio Lalique, que deixou a sua marca naquela extraordinária casa. Aliás, a casa vista por fora sabe muito da Lalique e essa época. Sabe que tem toda uma caracterização anos 30, é dos mais belos exemplares desse estilo, arquitetonicamente, existente na Europa. E é também extremamente válida porque representa um conjunto urbanístico, na medida em que, para além da casa, há a considerar um excepcional parque, um excepcional jardim, aliás, assinado por um paisagista de renome, Jacques Reber, que fez também carreira nos Estados Unidos. O arquiteto Cisa também teve algo a ver com isso? Cisa não. Cisa é um homem que exatamente nasce nos anos 30, em que essa casa está a ser construída, não é? Mas tem a ver com o projeto de continuação da Serralves, que já falaremos. Isso tem. Ora bem, vamos ouvir a segunda parte de um documentário onde o artista principal faz música com os pés. From watching kids doing dances barefoot on the sidewalk with bottle tops or metal pieces between their toes, he got the idea of having metal plates put on his shoes. And his name was King Rastus Brown. And the first time step looks and sounds like this. That's the first time. And this was called a buck dance, like we Americans put connotations on everything. So this was a buck dance. A few years later, I've heard that said in some better surroundings. A few years later, a man by the name of Jack Wiggins added a new dimension to this buck. And he was doing a flying step that is now called a wing. And the first wing just looked like this. And then people started to say, he looks like he's got wings. So here you got the connotation, buck and wing. And the first wing step looked and sounded like this. Just a simple step, nothing. So now we had the buck and wing, right? The over the top went like this. Yeah. And the trenches usually followed up the over the top, and they went like this. In Bill Robinson's time, there was a man by the name of Eddie Rector that brought along a step called a Bambolina. And the Bambolina sounded and looked like this. A few years later, Bill Robinson came along on the scene, and he created a time step that sounded a little different from King Rastus Brown's, and it went like this.
only other dancers would realize that Bill Robinson mostly danced on his toes, and it became more jazzy after their inspiration from John Bubbles, who introduced the heel beats with cramp rolls and things like that, which added a lot more rhythm, which is what produced a jazz hoofer. While I go into this dance and tip a tap for you. As a boy, keep it down. Keep it here. I had the orchestra cut out right here. I wanted y'all to hear what I'm gonna do. It ain't much, but ain't no use letting it go to waste. I stayed up all night to get this first step together. I didn't make it, but I'm gonna try it anyhow. I'm glad I got that one out of the way. John Bubbles come along and changed the whole trend of jazz tap. And he started a time step with a cramp. A cramp is a thing that goes like this. That's a cramp, and when it's done fast, it sounds like that. Simply done, it's just 4 beats. Toe and heel, and it sounds like this. Now, that's the beginning of the cramp roll, but when it's done in action, it sounds like this. And the rhythm turn goes like this. That was me on there. I couldn't help that. Up on Your Toes, that was Bill Robinson. By the time that Baby Lawrence and people like Chuck Green, who were jazz tap dancers, came along, it was Down on Your Heels. And that's the reason that Baby Lawrence called himself a jazz tap percussionist, because very often Baby would exchange rhythms with great jazz drummers like Max Roach, Sonny Payne, all of them. So what takes place after the first 2 stanzas, the drummer and I do some 4-bar and 8-bar breaks against one another's sound. I hope you'll dig this. And it is called An Afternoon in Percussion. I hope you dig it.
During the 50s and 60s, which were very mean times for tap dancing and jazz, there was no work. Tap dancing was like a dirty word or something. Bill Robinson died in 1949. That was the beginning of the decline of the tap dance era. And people had to find work. And a lot of guys just became 9-to-5ers and gave it up, you know, with the exception of a few cats like Bunny Briggs and myself. We chose to stick to it. Baby Lawrence managed to survive, and thank goodness he was working with all the great stars, Red Fox, Flip Wilson, Monterey Jazz Festival, New York Jazz Festival, all of them. Baby Lawrence's funeral was one of the most unusual that I have ever seen. Everybody, anybody that could put on a pair of tap shoes was there, and everybody did about 4 or 8 bars, whatever they could do. That was their way of saying goodbye to Baby. They all loved him, and they were all there to prove it. It really wasn't like a funeral. Surely, tap dancing is one of the glories of American culture. And Baby Lawrence was one of the great dancers, not only for what he contributed technically to that complex idiom, but also because he was a great dancer. And it is surely our loss that during his life, his work was not better known and better loved by us all. Muito do sapateado dos filmes, dos célebres filmes americanos, era aperfeiçoado a posteriori, sofria pós-produção. Este não. Este foi a seco, ali em direto. Eu gostei. E vocês, sem ajudas? Eu gostei. Fernando Pernas, tanto quanto a memória me lembra, tu frequentaste a Faculdade de Letras, quando a Faculdade de Letras era em Lisboa, na Rua da Academia das Ciências. Até havia uma pastelaria lá ao pé, que era o Beijinho da Infância, onde a gente ia espreitar as raparigas de letras. Exatamente. Mas, de qualquer modo, sou desse tempo, mas o essencial da minha formação, a minha consciência, digamos assim, Sim. como pensador da arte, se é que posso falar nestes termos, logrei-a essencialmente na qualidade de bolseiro da Fundação Gulbenkian, em Paris, junto ao professor Pierre-Franck Castel, da Escola de Altos Estudos da Sorbonne, e depois em Roma com uma das maiores figuras da história da arte da segunda metade do século, o
professor Júlio Calargan, infelizmente recentemente falecido. Mas tu ganhaste essa bolsa como? Bom, por uma atividade que comecei a desenvolver muito novo, escrevendo em diversas revistas, publicando alguns pequenos livros, e entre as revistas colaboradas por mim, poderei citar-te o Tempo e o Modo, mas mais ainda a Vida Mundial, o Jornal de Letras e Artes e a própria revista da Fundação Gulbenkian no Colóquio. Sim, senhor. Vamos ficar por aqui na tua carreira e no que temos que dizer sobre a Fundação de Serralves. Para atacarmos aqui o Zé Luís Simões, esse inérito trompetista. Trompetista não. Então não chegaste a tocar trompete? Guitarrista. Sei, mas não chegaste a tocar trompete. É verdade, comecei a tocar trompete. Nada a ver com você? É verdade. Como é que soubeste isso? Como é que foi? Olha, comecei durante a minha estada no Tilescombe, não é? Sim. Nos anos 60 portanto, nos anos 60, mais ou menos em 64, 63, 64. Um espetáculo? Quando nós fizemos uma digressão, uma temporada de 6 meses em Luanda, no Hotel Continental, e então eu aí comecei a tocar trompete. Um espetáculo no Império? No Império, não foi? Isso foi quando nós viemos de Luanda, fizemos um espetáculo no Cinema Império. E apresentaste em público? Pela primeira vez o Tilescombe, que era o quinteto na altura de grande nomeada, não é? E como é que trocaste para o trombone? Houve alguma influência? Exato. Eu, portanto, estava a tocar trompete nessa altura, não é? Mas toquei durante uma época muito curta. E depois aconteceu um espetáculo no ex-Teatro Monumental, onde veio cá o Bossa Rio, com o Raulzinho, o célebre trompetista. Vinha cantar o Wilson trombonista de pistão. Wilson Simonal. E eu fiquei entusiasmadíssimo com aquilo, não é? Com a técnica daquele homem e com o som, porque eu estava habituado ao som da trompete e quando vi um trombone de pistão, o som do trombone de pistão, aquilo foi... Sabes que o Raulzinho foi muito apreciado pela crítica norte-americana recentemente. Recentemente, não tão recentemente como esse, e até gravou discos com músicos americanos de nomeada, mas toca assim espetacularmente portanto, há décadas. Sim, há muitos anos. E foi considerado até, talvez, se não o melhor, o segundo melhor do mundo em pistão, porque há o outro, o Bob Brookmeyer. Exatamente, e isso vamos aí, nunca mais, acabamos a citar. Portanto, E a guitarra, como é que começaste a tocar a guitarra, propriamente? A guitarra comecei aos 15 anos, 14, 15 anos, em casa, não é? Comecei, entusiasmei-me com a Onde é que moravas? Onde é que tu és? Eu sou do Barreiro. Boa terra. Sou barreirense. Uma terra onde nasceram vários músicos e vários jogadores de futebol. O teu pai era músico? Era músico, mas não profissional. Estava mais voltado para a metalúrgica, não? E como sabem, filho de músico sabe nadar. Bom, nos vai faltar ouvir o John Lee Hooker, ouvir a Dirty Dozen Brass Band e, para já, um intervalo. A paixão existe. Você não pode fugir-lhe. Chama-se Do Fundo do Coração. E é um dos grandes filmes de Francis Ford Coppola. Domingo, em Noite de Cinema, na TV2, Do Fundo do Coração. No próximo Outras Músicas, Maria Conceição Correia, que é diretora do Museu de Música Regional Portuguesa, e Alexandre, o apelido é que eu não sei dizer muito bem, Elrich, depois ele há de me ensinar, que é contrabaixista e é membro do Opus Ensemble, desse magnífico grupo, desse magnífico quarteto.